Bora lá, vamos começar mais um vídeo, sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 8 do terceiro livro de Reis. Capítulo 8 do terceiro livro de Reis, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para nos ajudar, sempre levar uma palavra de motivação, de riqueza, de sabedoria, sempre levar uma palavra de paz espiritual, ou seja, a palavra de Deus, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então nos ajude, porque quando você ajuda, fatalmente você também será ajudado. É assim que funciona, tudo é recíproco. Quando você faz o bem, você recebe o bem, mas quando você faz o mal também se sucederá. Pense sempre nisso. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje. E para isso, como sempre, vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir ele aqui no 11º livro, né? Lembrando que a nossa versão, a versão da nossa Bíblia, que ela contém 66 livros, então é uma verdadeira biblioteca, né? 66 livros dentro de um único livro, e aqui você encontra soluções para todos os seus problemas, não importa quais forem, sejam problemas sentimentais, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas no trabalho, com a família, com o esposo, com a esposa, não importa, com os filhos você vai encontrar sempre solução, basta você aplicar, né? Basta você aplicar. Então é como um manual de instruções para a vida. Se você não leu o manual, você não sabe quais são as funções que estão naquele eletrodoméstico que você comprou. A mesma coisa é a sua vida, a mesma coisa é você. Você nada mais é do que um eletrodoméstico super moderno, super poderoso, e por você não ler o manual de instruções para a vida, você não sabe quais são as funções, os poderes que você tem, então você só usa ali o ligar e o desligar. Pela manhã você liga e à noite você desliga, e não faz nada além disso, não faz mais nada além disso. Você acha que suas funções, seus poderes são somente estes: acordar, trabalhar, comer, pagar dívida e dormir. Acorda, trabalha, come e dorme. É assim que funciona, perfeito? Então chegamos no capítulo 8, e se você quiser obter mais sabedoria e mais conhecimento, basta você acessar aí a nossa playlist chamada Terceira Reis, e lá você vai encontrar os capítulos anteriores para que você possa assistir e obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar o seu caminho mais iluminado e a vida mais leve e suave. Então vamos aqui para o capítulo 8. Então estamos lendo aqui sobre a história da construção, como foi construída ali o templo de Israel, e também as casas ali do rei Salomão, a sua casa em Jerusalém, sua casa de campo ali na floresta do Líbano, e também a casa da primeira esposa dele, a filha do faraó. Então Salomão, no versículo 1 do capítulo 8 do terceiro livro de Reis, começa assim: Então Salomão reuniu os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante do rei Salomão em Jerusalém, para que pudessem fazer subir a arca do pacto da cidade de Davi, que é Sião. Versículo 2: E todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão na festa no mês de Etanim,
que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes ergueram a arca. Então vieram todos os anciãos ali de Israel e os sacerdotes, né, aqueles que eram os levitas, né? Então eles ergueram a arca, né, que eles iam conduzir a arca, né, lá da terra de Davi, né, da cidade de Davi, até o templo que o rei Salomão fez ali para a sua morada. E trouxeram a arca do Senhor e o tabernáculo da congregação, e todos os vasos santos que estavam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que estavam reunidos com ele estiveram diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram a arca do pacto do Senhor até ao seu lugar dentro do oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins. Porquanto os querubins estendiam as suas duas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam a arca e as suas hastes pelo alto. E eles removeram as hastes de forma que as extremidades das hastes eram vistas fora, no lugar santo na frente do oráculo, e não eram vistas na parte de fora, e ali estão até este dia. Versículo 9: Não havia nada na arca, salvo as duas tábuas de pedra, e as quais Moisés ali colocou em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. E sucedeu quando os sacerdotes haviam saído do lugar santo, que a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na profunda escuridão. Então falou o rei Salomão, né? O Senhor disse que habitaria na profunda escuridão. Seguramente edifiquei para ti uma casa para nela habitares, um lugar firme para habitares eternamente. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel se pôs de pé. E disse: Bendito seja o Senhor de Israel, o qual falou com a sua boca a Davi, o meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que retirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de que o meu nome pudesse nela estar. Mas escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. E estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. E o Senhor disse a Davi, o meu pai: Porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem ao teres isto no teu coração. Ou seja, Davi ele sempre quis edificar ali uma casa, né, em nome do Senhor, para guardar ali a arca do Senhor. Todavia não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. E o Senhor cumpriu a sua palavra que falou, e me levantei no lugar de Davi, o meu pai, e me assentei no trono de Israel. Tomou como o Senhor prometeu, edifiquei uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E pus ali um lugar para a arca, no qual está o pacto do Senhor, o qual ele fez com os nossos pais quando os retirou da terra do Egito. E Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu.
E ele disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu no céu acima, nem na terra abaixo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os teus servos, que andam diante de ti com todo o seu coração, que tem guardado o teu servo Davi, com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste. Tu falaste também com a tua boca, e com a tua mão o cumpriste, como é neste dia. Portanto, agora, Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste, dizendo: Não te faltará um homem no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho, que andem diante de mim, como tu tens caminhado diante de mim. E agora, ó Deus de Israel, rogo-te, cumpra-se a tua palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Todavia habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu é o céu dos céus, não conseguem te conter, tanto menos esta casa que tenho edificado. Então Moisés está dizendo aqui, né? Aliás, Salomão está dizendo aqui que verdadeiramente Deus não vai habitar naquele lugar, é claro que não, né? Pois se nem os céus conseguem conter a Deus, imagine aquela pequena casa que por Salomão foi edificada. Contudo, tem tu respeito pela oração do teu servo e pela súplica, ó Senhor meu Deus, para atentarem ao clamor e à oração, a qual o teu servo suplica diante de ti hoje, para que os teus olhos noite e dia possam estar abertos em direção a esta casa, em direção ao lugar do qual tens dito: O meu nome estará ali, para que possas ouvir a oração que o teu servo fará em direção a este lugar. E ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando eles orarem em direção a este lugar. E ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e quando ouvires, perdoa. Se qualquer homem transgredir contra o seu próximo, e lançado um juramento sobre ele para fazer com que ele blasfeme, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve no céu, move-te e julga os teus servos, condenando-o ao ímpio, para fazeres recair o seu proceder sobre sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for abatido diante do inimigo, por terem pecado contra ti, e retornar a ti e confessar o teu nome, e orar e fizer súplicas a ti nesta casa. Versículo 34. Então ouve tu no céu, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhe de volta para a terra que tu deste aos seus pais. Quando o céu estiver recolhido e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem em direção a este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem do seu pecado quando tu os afligires, então ouve tu no céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e dês chuva sobre a tua terra, a qual deste ao teu povo como herança. Se houver na terra fome, se houver peste, crestamento, mofo, locusta, ou se houver lagarta, se o seu inimigo o cercar na terra das suas cidades, qualquer praga, qualquer enfermidade que houver, qualquer forma de oração e súplica que for feita por qualquer homem ou por todo o teu povo Israel, cada homem que conhecer a praga do seu próprio coração e estender as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e perdoa e faz e concede a cada homem cujo coração conheces,
conforme os seus caminhos, pois tu somente tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que eles possam te temer todos os dias em que viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Além disso, acerca de um estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando sair de uma região distante por causa do teu nome, porque eles ouvirão com certeza do teu grande nome e da tua mão forte e do teu braço estendido, quando ele vier e orar na direção desta casa. Ouve tu no céu o teu lugar de habitação e faz segundo tudo o que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome, temer-te como faz o teu povo Israel, que eles possam saber que esta casa a qual edifiquei é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à batalha contra o seu inimigo para onde quer que os enviares e orarem ao Senhor em direção à cidade que tu escolheste e em direção a esta casa que edifiquei para o teu nome, então ouve tu no céu a sua oração e a sua súplica, e sustenta a sua causa. Se eles pecares contra ti, pois não há homem que não peque, e tu estiveres irado com eles e os entregares ao inimigo, de modo que esses os levem cativo para a terra do inimigo, longe ou perto, se na terra para onde foram levados cativos eles tornarem em si e se arrependerem e fizerem súplica a ti na terra daqueles que os levaram cativos, dizendo: temos pecado e temos agido perversamente, temos cometido iniquidade, e assim retornarem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra dos inimigos, o qual os levou cativos, e orarem a ti em direção à sua terra, a qual deste aos seus pais, a cidade que tu escolheste e a casa que edifiquei para o teu nome. Então ouve tu a sua oração e a sua súplica no céu, o teu lugar de habitação, e sustenta a sua causa. E perdoa o teu povo que pecou contra ti, e todos os transgressores com os quais eles transgrediram contra ti, e dar-lhes compaixão diante daqueles que os levaram cativos, para que possam ter compaixão deles, porque eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos possam estar abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, para atentares a eles em tudo o que te clamarem. Porque tu os separaste dentre todos os povos da terra para serem a sua herança, como falaste pela mão de Moisés, o teu servo, quando retiraste os nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. E foi assim que quando Salomão terminou de orar toda esta oração e súplica ao Senhor, ele se levantou da frente do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as suas mãos estendidas ao céu. E ele se pôs de pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que tem dado descanso para o seu povo Israel, segundo tudo o que prometeu. Não tem falhado nenhuma palavra de toda a sua boa promessa, a qual ele prometeu pela mão de Moisés, o seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como esteve com os nossos pais, que ele não nos deixe nem nos abandone, para que possa inclinar os nossos corações a ele, para andarmos em todos os seus caminhos e para guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, os quais ele ordenou aos nossos pais.
e que estas minhas palavras, com as quais fiz súplica diante do Senhor, estejam próximas do Senhor nosso Deus, dia e noite, que ele sustente a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, em todos os tempos, de acordo com o que precisarem, que todo o povo da terra possa saber que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, Que o nosso coração, portanto, seja perfeito diante do Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e para guardar os seus mandamentos como neste dia. E o rei, e com ele todo Israel, ofereceu sacrifício diante do Senhor. E Salomão ofereceu um sacrifício de oferta de paz, o qual ele ofereceu ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel dedicaram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do pátio que havia diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu ofertas queimadas e ofertas de alimento, e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era demasiadamente pequeno para receber as ofertas queimadas, e as ofertas de alimento e a gordura das ofertas de paz. E naquele tempo Salomão fez uma festa, e com ele todo Israel, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, a saber, 14 dias. Versículo 66, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, do nosso capítulo de hoje. No 8º dia ele despediu o povo, e eles bendisseram o rei, e foram até as suas tendas alegres e contentes, de coração, por toda a bondade que o Senhor havia feito a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. Então esse capítulo aqui, ele marcou ali a festa que foi feita ali depois da inauguração ali do templo de Deus, do templo do rei Salomão, da morada de Deus ali em Jerusalém. Aquele templo que o rei Salomão fez ali para o repouso da Arca da Aliança. Então ali foi feita uma grande festa, né, uma grande celebração, e o rei Salomão, ele orou em nome de todo o povo de Israel. E uma coisa que fica aqui, que é um código de conduta, um código de sabedoria, um grande código de riqueza, que é: o rei Salomão, ele orou exatamente dizendo que dizendo ali que Deus sempre pedindo para que Deus sempre perdoe aquele seu servo, né, que comete iniquidade, que comete pecado, pois não existe nenhum homem que não peque, e isto é um fato, né? Então, Deus, ele sempre vai perdoar, né? Sempre que você pede perdão a Deus, você pede aconselhamento, você leva ali a sua questão a Deus, né? Então Deus, ele sempre vai perdoar o seu pecado. Perfeito? Mas é como Jesus mesmo disse, né? Como Jesus mesmo dizia, né? Não voltes a pecar. Então, você vai cometer um pecado, você vai pedir perdão para Deus e Deus vai te perdoar. Mas você não pode viver só pecando, né? Você pede perdão aqui, Deus te mostra um novo caminho, te mostra uma nova obra, só que passa dias ou menos dias, né? Passa semana, passa mês, passa um ano, e você volta a pecar novamente. Então não é assim que a coisa funciona também. Você precisa ter uma certa retidão, você precisa ter um certo caminho, né? Você andar no caminho, você não pode viver só pecando, né? Só cometendo transgressões contra os mandamentos, as leis de Deus, e achar que tá tudo bem, que não vai haver consequência nenhuma, que você não vai pagar nada, que nada vai acontecer com você. Não é bem assim que funciona. Você tem que chegar, pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas suas falhas, mas você também precisa se consertar. Você precisa seguir os mandamentos, os estatutos e as leis de Deus também. Você não pode viver só do pecado, porque Deus não habita em mente perturbada, e Deus também não habita com pessoas que vivem só pecando, pois você vai pagar um preço por isso, e pode ser que você não tenha estrutura, não tenha força suficiente para
se sustentar, né? Para se sustentar, para viver dentro das correções, da, dentro das coisas que vão acontecer com você. Então é mais ou menos assim, o que Jesus falava era isso, né? Não voltes a pecar, né? Siga o seu caminho, siga um novo caminho e não volte a pecar. Então Deus sempre vai te perdoar, mas sempre vai acontecer também, sempre vai existir a correção. E é um preço bem alto e talvez você não tenha estrutura para aguentar, né, tamanha cobrança. Então é disso exatamente, esse foi o código que nós encontramos aqui nesse grande capítulo, esse capítulo é excepcional, né, que fala muito ali sobre as transgressões, sobre os pecados, né, que Salomão ele sempre pede ali para que Deus perdoe, né, os seus filhos, os seus servos. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 8 do livro de Reis, terceiro livro de Reis, e para você que nos acompanha por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, muita alegria, muita motivação, muita saúde na sua vida. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!